O caso do Bolsa Família, o Bolsa Família teve 2 grandes rodadas de avaliação oficiais do governo federal. Eles abriram o antigo Ministério do Desenvolvimento Social, o MDS, hoje é o Ministério da Cidadania e Ação Social, né? O antigo MDS, ele tinha uma secretaria chamada SAGE, Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação, que foi extinta, né? Eu acho que ela foi extinta ainda no Temer, não me lembro bem, né? Hoje não tem mais. Eles eram responsáveis, então, por abrir editais para universidades, institutos de pesquisa, né, que apresentassem um orçamento razoável e uma proposta de avaliação. E o Bolsa Família teve 2 grandes rodadas. Uma foi a Universidade de Minas Gerais, a partir do CDPLAR. Só para vocês terem uma ideia, o coordenador do CDPLAR é um professor, está aposentado agora da UFMG, ligado diretamente ao PSDB. Tá? Não tem nada a ver com o PT, e a proposta de avaliação dele foi a que foi selecionada pelo governo PT para avaliar o Bolsa Família. Então, não tinha nada de simpatias políticas, nada disso, era técnico a mesma coisa, né? E a primeira rodada, então, foi feita por ele, pelo CDPLAR, através desse colega demógrafo aí, né? E depois a segunda rodada, se não me engano, foi um outro instituto, que agora eu não sei decorar o nome, logo vai aparecer aqui no meu slide, né? Que fez uma segunda grande rodada de avaliação do Bolsa Família, que foi a melhor, que daí já tinha dados em painel, né? Na primeira rodada não tinha muito tempo 1, né? As informações do tempo 1, porque nós tínhamos antes 3 programas separados, né? Que era o Vale Alimentação, Bolsa Escola e o Vale Gás, né? Que foram unidos e a partir daquele cadastro se montou o Bolsa Família. Depois da segunda rodada, aí sim, né? Se tinha mais dados estruturados do programa, dos beneficiários, não beneficiários. Depois eu vou contar, não vou fazer spoiler agora antes da hora, sobre como é que foi feito, né? Grupo tratamento, grupo controle. Porque o Bolsa Família não foi experimental como Oportunidades. Oportunidades foi experimental. A primeira rodada dele é experimental justamente para avaliar. E depois amplificaram, né? Ampliaram o escopo para a região urbana e tal, né? Mas antes de ampliar para a parte urbana, eles ficaram com a pobreza rural e fizeram uma pesquisa piloto experimental, né? Um sorteio da comunidade rural que vai participar, que não vai, ainda que aqueles cadastros tivessem toda uma discussão para ver a comunidade e tal. No caso do Bolsa Família, não, né? Não foi experimento, tá? Depois que já tinha o Bolsa Família, se pensou, bom, temos que avaliar, né? Mas daí não tinha sido desenhado, então eu vou depois mostrar um pouquinho para vocês como é que foi a estratégia de definição de grupo tratamento e grupo controle, né? Que estratégia se usou para ter esses grupos, mesmo que fosse um quase experimento, porque não foram sorteados, mas para garantir que eles fossem, tratamento e controle fossem equivalentes, semelhantes, né? Foi uma estratégia bem interessante, né? Que se tornou mais fácil por já haver um cadastro dessas pessoas, o cadastro único, né? Então, logo em seguida eu já vou contar como é que foi, vou falar um pouquinho sobre hoje, como é que está o programa. Ele não começou assim com esses valores, hoje os valores são esses. Há uma proposta do governo atual em aumentar esses valores aqui para esse ano de 2021, ainda não passou. A proposta surgiu no passado, mas ainda não foi aprovada, né? Então, por enquanto, são esses os valores, né? Todas as famílias com renda per capita de até 89 mil, quem dera, R$89, né? São elegíveis. Famílias com renda por pessoa entre 89 e 178, porque daí aqui é pobreza, aqui é extrema pobreza e aqui é pobreza, né? E que tem criança ou adolescente de 0 a 17 anos. Como eu falei, 2 adolescentes e 3 pequenos. Se tiver mais, não vai ganhar nada mais, né? Então, um benefício fixo de 89, então esse é fixo, né? E depois tem os benefícios variáveis aqui, que eu não vou ler todos, né, para vocês, né? Mas o valor que vai receber por criança, R$41, né? E pode acumular até 5, que é 3 pequenos e 2 adolescentes, né? Então, pode chegar até 205 esse valor, né? Então, aqui está especificando o que é. Depois, em relação à gestante, também, o mesmo valor, para vocês verem como fica difícil de pensar a especificidade de cada contexto, porque valores são fixos, né? Independente aonde essa família esteja morando, se é São Paulo, que é tudo muito caro, ou aqui, uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul, Pacata, que não precisa pegar ônibus, né? Então, são valores fixos, tá? A variação, né, que pode ter, 41 mínimo e 205 seria o máximo, né? As condicionalidades que eles chamavam lá de pré-requisitos, né, para poder continuar e permanecer no programa, a questão da frequência escolar, as escolas têm um papel muito importante, né, com esses vínculos familiares, a questão da vacinação, que é a partir dos postos de saúde, né, nas comunidades, e a questão
de peso da criança e a questão nutricional, que também é avaliada nesses postos de saúde, né? Antigamente, o MDS era o responsável pela direção do programa, hoje é o Ministério da Cidadania e Ação Social, né, que foi criado no governo Bolsonaro e foi extinto o MDS. Tá? A questão do cadastro único é extremamente importante, né, porque no cadastro único vão se cadastrar todos os indivíduos que se julgam, se autodeclaram elegíveis, e aí ali dentro vai ter o ponto de corte. Né? Alguns vão receber o Bolsa Família e outros não. Alguns são muito pobres, mas por centavos não recebem porque não dá para abarcar todo mundo. Né? Então, esse aqui é o ponto. Né? Você tem lá a pessoa, nem todo cadastrado no cadastro único vai receber, mas toda pessoa que recebe tem que estar no cadastro único, certo? Inclusive, quando essas margens aqui mudam, né, se aumenta, né, a margem para poder ser elegível, as pessoas que já estão no cadastro as que vão ser incluídas, né, porque elas já estão no cadastro e muitas vezes por muito pouco não são elegíveis com aquele critério daquele momento para receber o benefício. Né? Então, esse cadastro é muito importante. Uma das grandes dificuldades é que poucas pessoas têm acesso, porque são informações sigilosas, né? Acessar essas informações é algo bem difícil, não é qualquer um que tem acesso a esses dados, né? O banco público que vai fazer a gestão e vai também pagar, né? O papel das administrações municipais, que vão, então, mandar para o governo federal quantos pobres tem no seu município, quem são eles, né? Fazer a busca ativa, né? Então, é muito importante que as administrações estejam fazendo esse trabalho, né? Aqui, como eu disse, se a família não cumprir os requisitos, ela fica registrada no cadastro. Pode ser que um dia passe a ser, se mudarem os critérios, né? Esse formulário é preenchido por servidores municipais, normalmente do Centro de Referência e Assistência Social, né? Que vão enviar, então, a base de dados para a Caixa Econômica com aqueles que são beneficiários e que vai, então, consolidar as informações. Tá? Antigamente era o MDS que determinava, então, a elegibilidade dessas famílias e que ia fornecer a lista para a Caixa Federal. Hoje é o Ministério da Cidadania e Ação Social que faz isso. Né? Os municípios é que vão dizer quantos pobres tem, mas o governo federal pode dizer, olha, não é bem assim, a gente tem outra informação, talvez não sejam tantos, né? Ele vai cotejar as informações, principalmente com informações censitárias. Por isso, pessoal, que esse debate hoje sobre a questão do censo não é um debate trivial, né? Muitas políticas públicas vão se basear no censo, e se a gente não tem o censo, como que nós vamos manter essas políticas atualizadas, né? Por outro lado, também é complicado, as pessoas na rua aplicando questionário com a pandemia e tal, mas é um dilema. É um dilema porque nós dependemos muito dessas políticas, né? A maior parte dessas grandes políticas de distribuição de renda, e o caso do Bolsa Família em específico, dependem de dados censitários atualizados, minimamente, né? Nós estamos em 2021, né? E o nosso último dado é de 2010. Quer dizer, é muito desatualizado, né? Então, é um dilema essa discussão sobre o censo hoje, para nós que somos de políticas públicas, é um problema. Né? Eu estou dando exemplos, né, tem a PNAD, mas a PNAD não é um levantamento nacional, ela é amostral, não é em todos os lugares que a PNAD vai. Então, o melhor é o censo mesmo. Né? A PNAD até faz algumas estimativas e tal, mas o censo é o mais completo para basear as nossas políticas. Né? Enfim, aí vai muito da administração municipal negociar, né? Se por um acaso o governo federal julga que não está batendo aquele dado. Né? A concessão do benefício é sempre baseada na informação que foi passada pela família. Né? Bom, pode haver casos em que as pessoas não informam exatamente aquilo que é. Né? Aí tu tens os agentes, né, municipais que podem checar essa informação também. Né? Tem algumas outras fontes que o cadastro único se utiliza, né, de cruzar dados para ver se o pessoal não está trabalhando. É que hoje em dia tu tem muito trabalho informal, né? Esse trabalho informal, uma pessoa pode, por exemplo, uma diarista trabalhar como diarista, isso não está registrado na carteira, não está no relatório anual de informações sociais e ela continua recebendo o benefício, né? No mínimo, a gente diria que é um pouco injusto com quem não tem trabalho nenhum, né? Mas isso é meio difícil de controlar. Né? Diferentemente do México, que tem todo aquele controle que a gente viu, aqui
se confia muito na autodeclaração, ainda que se tente cotejar com a comunidade oficial, mas é muito mais a autodeclaração, né? Ele não é um programa tão grande quanto foi o Progressa ou é o Progressa, né? Em relação à questão dos recursos, mas ele é um programa grande, sim, né? O que ele vinha conseguindo até o seu auge, né, era reduzir a desigualdade de renda, né, em 0,7 pontos percentuais por ano. Parece não ser muito, mas para quem recebe o programa é, né? Hoje já está uns 14 milhões de famílias, não está bem certo esse dado aqui, né? A questão da focalização, né, que é ver se realmente está atingindo as pessoas que deve atingir, né? Antigamente se tinha um controle maior com a MDS, hoje eu não sei como é que está isso aí, né? Percentual da população que recebe, enfim, né? E aqui são as avaliações que eu falei para vocês, né? Tem muitos autores que também avaliaram, avaliações independentes, né? Mas as duas grandes foram essas que eu mencionei. Uma feita em 2005 e outra feita em 2009, né? A de 2005 foi feita, então, pela Federal de Minas, que eu já contei para vocês, eu não vou entrar em todos os detalhes aqui, né? E a de 2009 foi feita pelo consórcio internacional, International Food Policy Research Institute, tá? Que é uma consultoria de pesquisa que ganhou o edital e fez a segunda rodada de avaliação, né? E que demonstrou que aumentou a renda, que as crianças estavam com mais saúde, estavam frequentando mais a escola, mostrou uma série de dados bem positivos do impacto do programa. E como é que eles fizeram, né? Eles pegaram no cadastro único aquelas pessoas que receberam o programa, né? E aquelas pessoas que estavam no cadastro, eram tão pobres, mas porque por muito pouco, por, sei lá, centavos, não foram elegíveis para receber. E esse foi o grupo controle. O grupo controle era famílias no cadastro único com a renda muito próxima, mas que não recebiam o benefício, e aquelas famílias beneficiadas, né? A unidade de análise era as famílias, e aí compararam, né, características dessas famílias antes e depois, e constataram grandes diferenças naquelas que receberam em comparação com as que não receberam. Aqui está toda a descrição, eu não vou entrar agora em detalhes, né, dos grupos, né, de controle, tratamento. Também teve um grupo controle que não estava nem no cadastro único, também, que eles conseguiram, né, de indivíduos que não estavam e também estavam em outras listas, né, de vulnerabilidade, tá? Essa sistematização eu fiz com a professora Luciana, com um artigo que a gente escreveu, né, sobre os desenhos de cada uma, qual foi o tipo de desenho, como é que foi o grupo controle e o tratamento, o número da amostra, fonte de dados, né, de onde é que veio. Então, esse aqui é a primeira grande avaliação, depois aqui a segunda, né, grande avaliação que foi feita também, o número de famílias que participaram, né. Olha as técnicas, né, que a gente viu aqui em aula. E aqui são alguns autores, pesquisadores que individualmente realizaram avaliações, né, que, por terem acesso a dados, também realizaram com amostras um pouco menores, obviamente, né, não tinham recursos como as demais, e também realizaram avaliações do programa. Tá? Isso aqui é um quadro resumo, está num artigo que eu escrevi com a professora Luciana. Tá? Então, só para mostrar que pese o fato que ele não foi avaliado no início como foi o Progressa, né? Com piloto e tudo, experimento, ele teve 2 grandes rodadas de avaliação. Por isso que se pode afirmar categoricamente, né, que ele é um programa que deu certo e que gerou o impacto esperado, que ele foi avaliado seriamente, né? Pelo menos teve essas 2 grandes. O ideal seria hoje ver como é que está e tal, com essa mudança de alguns parâmetros financeiros para ser elegível ou não, né? Então, as avaliações trouxeram esse número de informações sobre resultados do programa, né? Que eu não vou ler todos os slides, né? Antigamente, no tempo do MDS, os dados das pesquisas, porque também
ocorreram algumas pesquisas menores, né? Eu sei de uma que foi feita com crianças do Bolsa Família, sei de outra que foi feita com grupo focal, de quem participou de Pronatec, não participou. Teve outras menores também, né? Mas essas são as grandes aqui. E esses dados, eles eram disponibilizados depois das pesquisas feitas, né? Os dados sem nomes das pessoas, obviamente, e ficavam nessa plataforma do Consórcio de Informações Sociais aqui da USP/Ampox, né? Hoje, confesso que eu não sei como é que tá, se eles estão alimentando, eu acredito que não, porque como a Secretaria de Gestão da Informação, né, de Acesso e Gestão da Informação, ela foi extinta, não existe mais o MDS no formato que existia, eu acredito que isso aqui não tenha mais sido alimentado, né, em função dessas mudanças todas, governos, golpes, enfim, né, acredito que isso não exista mais, porque todo aquele grupo de técnicos e pessoal que trabalhava lá foi remanejado, né, não continuou mais trabalhando junto, né, principalmente a partir de 2016, né, quando tem o golpe ali, entra o governo Temer, começou esse remanejamento aí, né, e depois o Ministério foi extinto, surgiu outro com outras características e tal, então hoje essa parte toda de dados, de informação, parece estar meio parada, né, até porque não tem mais uma secretaria específica que era um modelo, né, de secretaria, com a maioria dos projetos sendo avaliados, né, inclusive o nosso conhecido da área, o Paulo Januzzi, era o coordenador da secretaria, né, vocês conhecem ele, ter lido textos dele, né, sobre indicadores e tal, então, essa secretaria não existe mais, né, então, realmente é um problema, né. Então, eu quis trazer a comparação com o Bolsa Família, porque eu acho importante, né? A gente vê que a gente também não está tão longe do programa como foi o Progressa, mas ele foi o exemplo para todos, né? Depois tem outros na Colômbia, tem um que chama Família em Ação, Família em Ação, né? Tinha outro aqui na Argentina, que agora eu esqueci o nome. São todos, se vocês forem pesquisar na internet, vão achar, são todos muito parecidos, né? São todos baseados na mesma ideia, né? Da transferência de renda direto para o beneficiário, ponto de corte, elegibilidade, condicionalidades, recurso na mão da mulher, né? Um período de 3 anos para depois se recadastrar se precisar, enfim, né? Tem desenhos muito semelhantes com algumas peculiaridades em cada um, né? Uns têm uma coisa, outros têm outra, né? Mas que fazem com que eles sejam programas que têm a mesma ideia central, né? De redistribuir renda e erradicar a pobreza extrema e a pobreza, né? Ninguém vai ficar rico com isso, né? Mas vai erradicar a pobreza extrema e a pobreza que, no nosso caso, hoje tem aqueles cortes ali que vocês, financeiros que eu acabei de mostrar ali, né? Isso foi mudando, né? Bolsa Família começou com ponto de corte um pouco menor, aí agora chegou, né, no cento e... O que é mesmo? Que eu até esqueci, 89, né? Qual é o valor hoje? Não sei decor. Hoje ficou em R$ 89,178, né? Quando começou era R$ 70. Era R$ 70, se não me engano, era 70 e 140, né? Isso, 70 e 140. Hoje a gente já tem esses valores, né? Se expandiu mais o grupo de beneficiários, até porque, né, em função de mudanças econômicas e tal, mas ele é fixo, né? Como eu disse, independente de onde as pessoas residam, do contexto em que elas estão, de quanto é que é a cesta básica, ele é esse valor aqui, né? Fixo no sentido assim, vai ter uma parte variável, que é essa aqui, mas o valor não muda, independente dos indivíduos residem, né? Que eu vejo como um problema, mas seria meio difícil a gente customizar políticas públicas, né? Quando entra nessa esfera de customizar, fica um pouco mais difícil, né? O Rio Grande do Sul tinha um programa que chamava RS Mais Igual, que durou até o governo Tarso, né? Inclusive, a gente pesquisou em loco famílias do RS Mais Igual, fizemos um levantamento com a professora Lígia, de coordenadora na época, né? E muitos estados tinham seus programas, que eram programas que complementavam o Bolsa Família, que a gente sabe que é muito pouco, né? Então, muitas pessoas que estavam nos seus estados tinham programas estaduais que complementavam. No nosso caso, foi o RS Mais Igual, que depois do governo Tarso ele foi extinto, que eu vou mandar para vocês. Esse aqui.
eu imagino que vocês não tenham maiores problemas de ler em espanhol, né? Porque esse texto é original de lá, assim, eu não ia traduzir, né? É original lá da Secretaria deles, a CDSOL. Vai entrar aqui agora. Esse aqui, ó, tá? Ele é de 2006, tá? Mas ele traz toda a metodologia de avaliação de impacto realizada por essa secretaria aqui, né? Para poder dizer se o Progressa deveria continuar ou não, em que termos, né? Ó, tá aqui, ó. Como é que eles identificaram as comunidades, a focalização, né? Algumas variáveis que eles usaram, análises que eles fizeram, né? Ele é um texto que não é muito pequeno, né? Para vocês conhecerem, ó. Imagine vocês fazendo um relatório de avaliação de impacto, né? O grau, né, de precisão que tem que ter o texto, ó, como é que foram selecionados, localidades, lugares, localidades, residências e indivíduos, né? Chegar em cada um, né? Então, amostra original, controle, intervenção, a mesma coisa que tratamento, quantos tinha em cada, né? Então, é bem explicadinho, tá? Grupo com programa, grupo controle, quantas localidades, enfim, né? Daí vocês podem depois ler com mais calma, né? O que foi feito. Tem aquela parte qualitativa também, que era com as comunidades, ó, como é que construíram a amostra e tal, para mostrar que não é simples fazer um desenho experimental com pesquisa social, né? No caso aqui é pesquisa social, né? Então é bem complicado. Então, o texto ele não é muito pequeno, mas ele tem muitos gráficos, tabelas e tal, né? Precisa dar uma olhada. Né? Então eu vou já de imediato encerrar aqui a aula, a gravação,